Eu sei que você tá meio impaciente, né? Que a sua vida não tá indo pra frente, que as coisas não estão acontecendo, e você tá segurando as pontas aí, é mais tempo que você aguenta, mais tempo que você consegue, e tá ficando difícil, você tá se perguntando por que que Deus não te abençoou ainda, por que que Ele não mudou a sua história ainda. E esse vídeo eu espero que seja essa resposta pra você. Uma analogia simples para você conseguir entender como isso funciona. Pensa numa árvore, né, que dá frutos. E você sabe que o fruto ainda tá verde, mas você fala: "Ah, eu quero arrancar. Tá ali já tá crescendo, já vou tirar". O que que vai acontecer? A fruta não tá pronta, você tirou, ela não vai se desenvolver, ela não vai crescer mais, ela não vai amadurecer mais. Você não vai conseguir comê-la. Se você deixar ela, tem gente que embrulha, né, no jornal, no papelão ali pra esquentar, pra ela amadurecer mais rápido. Você pode até fazer isso, mas ou ela vai estar pequena demais, não vai crescer, pode até amadurecer, mas não vai crescer. Ou mesmo que ela amadureça, ela não vai ficar com aquele gosto, aquele sabor que ela ficaria se você tivesse deixado ela no pé e colhido no tempo certo. Ou pensa num carro, por exemplo. Se você é mãe ou pai, você sabe disso, que você não daria para o seu filho, para sua filha, um carro e uma chave para eles dirigirem com 10 anos de idade ou com 12 anos de idade. Eles não têm tamanho, né, para alcançar os pedais, eles não têm maturidade, eles não têm experiência, eles vão bater o carro, eles vão ser roubados, enfim. A nossa vida espiritual é da mesma forma. A gente não pode receber uma bênção fora do tempo. Nem tudo é bênção. Uma bênção fora do tempo é uma maldição, porque o tempo determina muita coisa. E Deus, claro, em toda a sua sabedoria, Ele sabe disso. Ele nunca dá pra gente algo que ainda não é o momento certo. A própria Bíblia diz que Deus escreveu todos os nossos dias no seu livro antes mesmo de nós termos nascido. Então, Ele nunca vai dar pra gente algo que no livro que Ele escreveu a nossa história ainda não é aquele momento. Ele ainda não chegou. Só porque a gente está pedindo muito, fazendo muito jejum, muita campanha. Não é assim que funciona. Deus não, não fica com dó e fala, ai, tadinho, ele tá orando bastante. Ai, tá, eu vou dar essa benção logo pra ele, vai. Não é assim que funciona. Deus, ele sabe de todas as coisas e ele não negocia essas coisas. Em alguns poucos casos, ele até permite para a pessoa ver, tá vendo? Ó, você quis, eu te dei, não deu certo, não foi bom pra você, e agora você tá aí reclamando, chorando, pedindo minha misericórdia. De tanto que você orou, de tanto que você pediu, eu te dei, mas agora você não quer mais, porque agora você entendeu que tinha o meu momento, tinha o meu tempo certo. Às vezes ele faz isso para as pessoas aprenderem e perceberem como que o mundo espiritual funciona, como que a vontade dele funciona. Mas a maioria das vezes ele tem misericórdia e ele diz não. Deus dizer não para você é um livramento. Deus dizer não para você é uma demonstração do amor dele, né? Então, se você tá nesse momento agora, agradeça. Agradeça. Isso é Deus cuidando de você. Isso é Deus tendo misericórdia da sua vida. Isso é Deus se importando com você a ponto de saber que você não está preparado ainda para receber o que ele tem para você. Eu tô passando por essa situação e não é fácil, então eu te entendo. Eu não tô aqui só gravando um vídeo pra postar no YouTube e sei lá. Não, eu realmente tô passando por certas coisas e às vezes Deus usa esses momentos, né, pra ensinar pra gente mais sobre Ele, sobre a palavra dele. E eu tento compartilhar aqui o que eu tenho aprendido que tem sido bom pra mim. E esse tempo de espera é muito importante, não só para nossa fé ser testada e aprovada, mas também para a gente aprender, se desenvolver. E quando a bênção de Deus vem no momento certo que Ele planejou, tudo faz sentido, né? Igual um filme, às vezes a gente assiste um filme e a gente vê assim a história se desenvolvendo, algumas coisas não fazem muito sentido, aí aparece um personagem ali aleatório do nada que você nem entende de onde aquela pessoa apareceu, mas aí lá no final tudo faz sentido, tudo se encaixa, você entende o papel de cada um ali e o que cada um contribuiu na história. A nossa vida é assim, né? Então, o que não tá fazendo sentido para você nesse momento, vai fazer depois. Mas confie no tempo de Deus, confie no processo de Deus. Gente, Deus é perfeito. Ele não, desculpa o barulho, ele não comete erros, ele não falha, ele não erra, ele é Deus. Se você olha assim ao seu redor, tudo que você vê, ele criou. Até coisas, né, tipo uma parede. Deus criou a parede através do homem, porque ele deu a inteligência para o homem fazer essa parede.
Então, tudo que tem no mundo, no universo, ele que criou. Você acha que ele não consegue controlar a sua vida? Você acha que ele não sabe o que ele está fazendo na sua vida? Então, não ache que o tempo não ter chegado ainda é um sinal ruim. É só as coisas se desenvolvendo do jeito que elas têm que se desenvolver. Não deixe isso te assustar ou tirar a sua fé, muito pelo contrário. Use isso para se aproximar mais de Deus. Use isso para fortalecer a sua fé. Esse tempo é exatamente para isso. E Deus permite esse tempo para isso, né? Eu peço desculpas que eu tô sem o microfone hoje. Não tá funcionando direito. Então tô fazendo só com o celular mesmo. Mas eu quero ler alguns versículos para testificar essa palavra. Eclesiastes 3:1, esse aqui todo mundo conhece, né? A gente sempre usa. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então a gente sabe que tudo tem o seu tempo determinado, que Deus já planejou tudo, né? Tudo na nossa história já está escrito. A gente só precisa aguardar esses momentos chegarem com paciência e com fé. Salmo 27:14. Espere no Senhor, seja forte, tenha coragem, espere no Senhor. Eu sei que é difícil, como eu falei, mas a própria Bíblia diz, né? Espere nele, confie nele, seja forte e permaneça. Na hora certa vai chegar. Salmos 37:7. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros e nem com aqueles que maquinam mal. Aqui fala sobre a gente se comparar, né? Então, muitas vezes, eu, por exemplo, tenho 28 anos, às vezes eu vejo esses jovens na internet, né, com 19 anos, que já são milionários, já têm empresa, já estão com milhões de seguidores nas redes sociais. Eu falo, caramba, né? Eu tô com 28, eles são quase 10 anos mais novos que eu e eles têm coisa que eu não tenho até hoje. Mas a gente não tem que comparar o nosso tempo com o tempo das outras pessoas. Aquela pessoa conquistou aquilo com 19, talvez você vai conquistar com 40, mas quando você conquistar com 40, aquilo vai fazer sentido para você e fez sentido para aquela pessoa com 19. As nossas histórias são diferentes, então você não pode comparar o tempo da sua bênção com o tempo da bênção de outra pessoa. Às vezes tem uma pessoa orando por algo e ela recebe no dia seguinte, e você ora e você vai receber só dali 10 anos. Aí você fala, caramba, Deus ama mais essa pessoa do que eu? Não. É que aquela pessoa já estava no momento de colher o fruto dela e você não. Cada pessoa tem o seu tempo e Deus sabe por quê. Você não tem que questionar isso. Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isso aqui é mais ou menos falando de ansiedade, né? Acho que na época da Bíblia não tinha muito essa palavra, então não é tão usada. Mas se você espera em Deus, você renova suas forças. Você não tem que estar ansioso, depressivo, estressado, mal-humorado, reclamando o tempo todo. Você esperando no Senhor é o que diz aqui, você voa alto como águias. As águias, elas são, não posso dizer que é o mais forte, porque eu não sei, mas são provavelmente um dos pássaros mais fortes que tem. Elas são inteligentíssimas, muito fortes. E elas confiam nisso que elas têm para fazer o que elas fazem, para voar tão alto, para pescar os peixes, né, que elas se alimentam da forma que elas fazem, com tanta habilidade, com tanta agilidade, porque elas confiam na força que elas têm, nas habilidades que elas têm. Então, se você confia em Deus e que Ele está no controle da sua vida, você não vai se preocupar com as coisas, você não vai ter ansiedade, isso não vem de Deus. Se você está se sentindo nesse momento, esse sentimento agora, coloca diante dele e fala, Deus, eu estou me sentindo ansiosa. E a sua palavra diz que se eu espero no Senhor, eu tenho as minhas forças renovadas. Então, tire essa ansiedade de mim e, por favor, substitua ela por força, por mais fé, por mais resistência. Isaías 55:8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos os caminhos de vocês. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos mais altos do que os seus, e os meus pensamentos mais altos do que os seus. Então, a gente às vezes acha que a gente sabe o que a gente quer para nossa vida, né? Mas Deus sabe, a vontade dele que é perfeita. A nossa é só desejável, só agradável. Quantas vezes talvez você tenha comprado alguma coisa que você queria muito? Por exemplo, um celular que você queria, um sapato que você queria, uma viagem que você queria. E quando você finalmente conseguiu aquilo, passou, você esqueceu depois, nem usou, nem, né, não tinha mais graça. Por quê? Porque era desejável. No momento que você conseguiu, já não é interessante mais. Mas a vontade de Deus não, a vontade de Deus é perfeita. Quando a bênção dele vem no momento certo, a gente realmente usufrui, a gente realmente tem aquilo para a vida, né? Não é só aquilo momentâneo, que é as coisas naturais, né, do mundo, são coisas momentâneas. Coisas de Deus não são. Então, por isso que o tempo dele é importante, o tempo certo é importante. Tiago 1:3-4. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa,
a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, aquela coisa, né? Se a gente aguenta esse tempo da espera com fé, a gente persevera, né? E no final, a perseverança nos dá esperança, né? Para sermos mais maduros e mais íntegros. Hebreus 10:36, vocês precisam perseverar do modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que prometeu. Deus promete porque Ele cumpre, Ele não promete para brincar com os nossos sentimentos. Então, quando a gente persevera, no final a gente vai receber a promessa. Isso é um fato, isso está na Bíblia. Deus não mente. Eclesiastes 7:8. O fim das coisas é melhor do que o início, e o paciente melhor do que o orgulhoso. Então, se agora você está nessa fase confusa, creia que lá no final, como eu falei do filme, o fim é sempre melhor do que o começo. Então, creia que lá no final tudo vai fazer sentido e essa fase que você está passando vai ser só uma memória. Provérbios 20:21. A herança obtida às pressas no início não será abençoada no final. Bem o que eu falei no começo do vídeo, né? Se você recebe uma bênção no tempo certo, é uma bênção. Se você recebe no tempo errado, é uma maldição, né? Então, o tempo vai definir aí, né? O que isso vai afetar na sua vida. Em 1 Samuel 13 tem a história do rei Saul, né? Ele tinha que esperar o profeta Samuel para fazer um sacrifício. Ele não quis esperar, demorou demais. Eu falei, eu mesmo vou fazer. E aí ele perdeu a bênção dele, né? Que era o reinado dele. Por quê? Porque ele não tinha direito como rei de fazer um sacrifício. Só o sacerdote, só o profeta podia fazer um sacrifício naquela época. E aí ele quis fazer algo que não era da, do chamado dele. Ele perdeu a bênção, ele perdeu o reinado dele, né? Depois ele foi morto, enfim. E o reinado dele passou para Davi, porque Deus tirou dele, né? Então, ele não soube esperar, quis passar na frente e acabou perdendo o reinado. Abacuque 2:3, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não se atrasará. Essa é a sua bênção. E o último, Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, essa palavra que eu queria trazer hoje, o vídeo ficou super longo, desculpa, mas eu acho que é uma mensagem muito importante, porque muita gente, inclusive eu, como eu disse, tô passando aí por essa situação de espera mesmo, né? E é um tempo que se a gente não tiver sabedoria, a gente realmente acaba se perdendo, às vezes até abandonando Deus, né, com raiva. Não faça isso, confie em Deus, lembre o Deus que você serve, lembre de onde Ele já te tirou e creia que Ele tem o melhor para sua vida. Amém? Obrigada por assistirem.